Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenheiro de dados e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 4 tipos principais de análise de dados que nós temos dentro da área de dados. Então fica até o final do vídeo para acompanhar tudo. Valeu! Então, pessoal, falando aqui sobre os tipos de análise de dados. Basicamente, nós temos 4 tipos de análise de dados, que é análises baseadas no passado e análises baseadas em previsões e tendências do futuro, tá? Quais são esses 4 tipos de análise que nós temos? Bem, primeiramente é importante entender que essa análise ela vai depender do nível de complexidade, do entendimento do negócio e, consequentemente, vai aumentar o grau de complexidade dessa análise. Ou seja, quanto mais você entende do negócio, quanto mais profundo você entra ali nas regras de negócio, na empresa, nesse entendimento, mais você vai conseguir utilizar análises, por exemplo, uma análise preditiva, análise prescritiva, mas vai aumentar o grau de complexidade de realizar essas análises. Então, nós temos análise descritiva, análise diagnóstica, que são focadas no passado, e análise preditiva e prescritiva, que são focadas no futuro. Bem, falando da análise descritiva, o que nós temos aqui? Bem, ela é baseada no que aconteceu. Ou seja, você como analista de dados, basicamente o que você mais vai fazer é mexer na análise descritiva. Ou seja, você vai estar explicando baseado nos dados do passado. Eu faria até que um exercício de filosofia, né? Porque você também vai estar analisando dados do presente, porque o presente, a partir do momento que você assim, tô no momento presente. Passou um segundo, já é passado. Sacou? Nossa! Parada? Então, basicamente, desculpa aí a viagem aí, mas faz muito sentido, né? Então, você vai basicamente analisar o presente e o passado, né? Então, é isso, porque o presente virou o passado. Enfim, whatever. Então, o que a gente tem de exemplo aqui, né? Então, um relatório, né, que mostra o faturamento mensal de uma empresa, ou seja, no final do mês, seu chefe vai querer saber dados referentes ao total de vendas, teve lucros, teve prejuízo, clientes inadimplentes, enfim, todo o que aconteceu para que ele faça ali o balanço dele, o entendimento dele das coisas. Tem uma loja de varejo monitorando o total de vendas da região do último trimestre, ou seja, ele vai avaliar o último trimestre, vai ali tomar as decisões dele baseado no que aconteceu, certo? A análise diagnóstica, ela é o entendimento do porquê aconteceu. Então, assim, se ali, né, na análise descritiva você entendia o que acontecia, na diagnóstica você precisa explicar o porquê daquilo, né? Você vai analisar e outra você vai explicar. Então, o que você vai explicar? Por que, dando o exemplo lá do passado, por que no último trimestre vendeu X menos do que no trimestre do ano passado, por exemplo, né? Então você vai ter essa visão de explicar os porquês das coisas. E isso é um ponto que elas andam bem juntas, né? Porque, a não ser que você vá ser responsável apenas por realmente apresentar os dados sem ter uma explicação. Mas se você também for responsável por explicar isso, você tem que estar bem inserido no negócio. Então você vê que você está aumentando ali em relação ao entendimento. Você tem que entender do negócio para você poder explicar e também estar de olho na concorrência, de olho no mercado, não só dentro, mas você também tem que começar a olhar fora, né? Então a empresa identifica que as vendas caíram em região específica devido à falta de estoque. Então, aqui é um olhar mais para dentro somente, né? Então, percebeu que não vendeu tanto que deveria, porque percebeu que não teve o estoque suficiente como em uma outra época, né? Em um outro momento da vida da empresa. O hospital analisa o aumento de pacientes em um período para descobrir qual que foi causado por um curso sazonal, ou seja, percebeu-se ali, né? E descobriu, o hospital analisa o aumento de pacientes em um período. Né? Analisa o aumento de pacientes em um período para descobrir que foi causado por um sazonal, ou seja, foi algo muito específico, né? Quase vamos dizer assim, um outlier, né? Um pico ali
e entendeu porque que teve aquele aumento de pacientes, porque teve um surto específico de uma doença específica, né? Então já é um evento externo. Então pegou ali um evento externo, né, esse surto, e linkou com o que aconteceu dentro do hospital naquele determinado período. E agora indo para parte futuro, né? Exercício de futurologia, de entendimento do que aconteceu, não, perdão, entendimento do que pode acontecer, certo? Então, assim, baseado no que eu tenho de tudo, no que eu tenho de dados, eu vou criar aqui correlações, algoritmos, treinamentos de máquina, né? Machine learning, e tentar entender aqui quais são as tendências, o que pode estar acontecendo, o que pode acontecer aqui, como por exemplo, uma plataforma de streaming que recomenda séries com base no que você assistiu. Então, ele está tentando predizer que, baseado em que você gostar muito de filme, de desenho do Estúdio Ghibli, ele vai te recomendar o próximo lançamento do Estúdio Ghibli, que você gosta muito. Ou vai te recomendar animes relacionados à cultura japonesa, enfim. Ele vai fazer todo esse ajuste, né? Geralmente, o sistema de recomendação utiliza o que a gente chama de grafo, tá? Isso aí também é vídeo aí para um próximo. Vai estar na lista aí da nossa playlist de curso de conceitos e fundamentos essenciais aí para a área de dados, né? Que é um tipo de banco de dados, né? Tem grafo, tem NoSQL, SQL, enfim, tem várias coisas aí que vocês vão aprender ainda. Então, o banco identifica clientes com alto risco de inadimplência. Esse eu acho que é o cenário mais usual, tá? Então, quando você tem lá, você vai tentar fazer um empréstimo e não consegue. Provavelmente baseado no seu histórico, baseado se você foi inadimplente, se você atrasou alguma coisa, se você paga as coisas em dia, aí vai ter aquela questão lá do score, né? Vai aumentar seu score, vai baixar, enfim. É isso aí. Análise prescritiva. O que deve ser feito? Ou seja, eu tô tentando, bem, baseado aqui no meu histórico, né? No que foi analisado, no que foi feito de análise preditiva. E eu tô vendo, por exemplo, que eu preciso ajustar as rotas de entrega para economizar combustível, porque tá me dizendo que nos próximos 6 meses, se eu manter as rotas do jeito que estão, eu vou gastar muito combustível, ainda mais porque, sei lá, a gasolina aumentou, né? Então, eu já tô tendo essa previsão do que vai acontecer, então eu tenho que ver o que eu posso fazer para resolver esse problema. Você está antecipando um problema que pode acontecer, você está antecipando isso para resolver. Uma empresa decide alocar mais orçamento para campanhas digitais com maior retorno, ou seja, viu ali que determinadas campanhas deram mais lucro, vão dar mais lucros baseado no que aconteceu, e estão decidindo alocar mais orçamento para essas campanhas específicas. Ou seja, aqui entra aquilo que eu falei mais ou menos ali no começo do vídeo. Pode acontecer de esses exercícios de análise preditiva e prescritiva não dar certo. O mercado ele é muito estável, mas uma empresa que possui esse tipo de visão, esse tipo de análise, ela está na frente de uma que só toma decisão baseada em achismo. Vocês entenderam o ponto aqui? Não é algo infalível, tá? Mas é algo com a precisão muito maior do que você falar, eu acho, baseado no que, sei lá, da minha experiência de 20 anos, que o outro ano vai ser igualzinho aos, sei lá, aos anos passados. E às vezes, né, pode ter reviravoltas. Então, com esses dados, você fazendo análise preditiva e prescritiva, tentando entender essa tendência futura, você vai ter muito mais precisão e assertividade aí nas suas análises, e provavelmente vai ter menos prejuízo, mais lucro e assim por diante. E é isso aí, pessoal. Esses foram os 4 tipos de análise de dados
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário. Valeu!